Riccardo Patrese nasceu em Padova, no dia 17 de abril de 1954, e começou no kart aos 9 anos. Em sua adolescência, chegou a participar da seleção italiana de esqui e também participou de campeonatos de natação. O foco no esporte a motor veio de vez em 74, quando conquistou o Mundial de Kart, em Estoril. A porta que se abriu na sequência foi a da Fórmula Itália, quando foi vice-campeão. No ano seguinte, ele já estava na Fórmula 3, tanto a italiana quanto a europeia, e levou a taça de campeão em ambas. Saltou para a Fórmula 2 em 77, onde foi ao pódio em 5 provas e terminou em quarto. Terça-feira, 16 de abril de 2024, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de Personagem de Terça, dia da gente relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço para vocês, quero sempre que vocês deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Naquele mesmo ano, no entanto, Patrese já havia feito a sua estreia na Fórmula 1. Foi no GP de Mônaco, no volante da Shadow, que tinha perdido Tom Pryce de forma trágica no GP da África do Sul. Revisou seu carro com Arturo Merzario, Jean-Pierre Jarier e Jack Oliver nas provas em que não pôde correr por causa da Fórmula 2. Foi premiado com o 6º lugar em Fuji e em 78 estava na Arrows. Foi uma mudança bastante tensa porque a Shadow, que estava se desmantelando, foi à justiça acusando a nova equipe de roubar o seu projeto. A corte concordou e o time de Franco Ambrosio, Alan Rees, Jack Oliver, Dave Walsh e Tony Southgate precisou fazer um novo carro. Isso não afetou muito a performance do italiano, que liderou espantosas 37 voltas em Kyalami até o motor quebrar. Pontuou em Long Beach e em Mônaco e depois conseguiu seu primeiro pódio com um estupendo 2º lugar na Suécia. Ainda chegaria em quarto em Montreal. Mas o ano ficou marcado por 2 acidentes. Um em Zandvoort, quando colidiu com Didier Pironi na 3ª curva da primeira volta. Só que na Itália foi acusado injustamente pela morte de Ronnie Peterson. Um erro do diretor de prova, Gianni Restelli, causou um alvoroço na primeira chicane e Patrese, que tinha largado em 12º, bateu em James Hunt e o britânico tocou em Peterson, que se espatifou no guarda-rail e viria a falecer no dia seguinte. Hunt nunca perdoou Patrese. Aliás, os mais experientes escolheram o jovem italiano como bode expiatório. Diante da exigência da Associação de Pilotos, Patrese foi suspenso do GP dos Estados Unidos e o caso chegou mesmo aos tribunais, prolongando-se até 81, quando tanto o piloto como o Restelli foram absolvidos. Nessa altura, quem o acusou, como George Scheckter, veio junto do piloto desculpar-se, mas o mal já estava feito e Patrese nunca mais seria o mesmo. Esse acidente marcaria para sempre seu comportamento nas pistas e no paddock. Acusado de arrogante, poucos entenderam se tratar de uma defesa, algo tão natural para quem é acusado injustamente de qualquer coisa. Deprimido, chegou a considerar abandonar as competições logo em 79. Dentro das pistas, lamentavelmente, trocou seu arrojo por pilotagens calmas, cerebrais, frias. Naquele ano, a Arrows foi uma dentre tantas que naufragaram tentando copiar o efeito solo da Lotus. Apenas 2 pontos conquistados. Nos 2 anos seguintes, Patrese subiu ao pódio por mais 3 vezes. 2º em Long Beach, em 80, 3º em 81 no retorno de Jacarepaguá e 2º em San Marino. Mas a Arrows era um time muito limitado e ele não conseguiu mais que isso. Ainda em 81, o italiano correu pela primeira vez nas 24 horas de Le Mans. Nas 3 participações que fez na lendária prova francesa, ele nunca chegou ao final. O salto de qualidade veio em 82, um contrato com a Brabham, então campeã de pilotos com Nelson Piquet. Foi um ano de altos e baixos, já que o desenvolvimento do novo motor BMW ainda não estava pleno, e Patrese correu a primeira metade do ano com o motor Ford aspirado, enquanto o abacaxi alemão era descascado por Piquet. Mesmo com essa limitação, Riccardo conseguiu 3 pódios, sendo o 3º em Long Beach e 2º em Montreal. O outro pódio foi a vitória em Mônaco, a sua primeira na Fórmula 1, numa das provas mais amalucadas da história, quando Patrese, que era 2º,
virou líder com o abandono de Alain Prost, mas acabou rodando logo após a Mirabeau, na penúltima volta. Aproveitando a descida da Lance, fez o carro pegar no tranco e voltou em quarto. E aí ele viu Pironi abandonar, assim como Derek Daly e Andrea De Cesaris, todos sem combustível. Acabou que Patrese venceu, sem saber que estava liderando novamente. A segunda metade da temporada, já com o motor BMW, também em seu carro, foi uma coleção de abandonos, incluindo a quase capotada no barranco de Zelltweg, quando fez parte, junto a Brabham, do primeiro pit stop para reabastecimento e troca de pneus planejado da Fórmula 1. Apesar dos problemas, o saldo foi positivo, e também fora da Fórmula 1, com o vice-campeonato do WSC, o Mundial de Protótipos. Patrese já disputava a categoria desde 79, tendo vencido 3 corridas em 80 com a Lancia Corse e uma em 81 com a icônica Martini Lancia. Em 82 foram 2 vitórias junto a Michele Alboreto e 5 pódios que deixaram ele atrás apenas de Jack Hicks na tabela. Ricciardo competiu no WSC até 85, tendo vencido mais 2 corridas na categoria. Para 83, o conjunto Brabham-BMW estava bem mais desenvolvido. Só que o italiano colecionou inúmeros abandonos devido a diferentes problemas e quebras. E quando não quebrou, errou. Em Imola, largou em quinto e liderava até a volta 54, quando bateu na Aqua Minerale após passar em um trecho bastante sujo. A torcida italiana comemorou porque a Ferrari de Patrick Tambay foi para a liderança e venceu. Ricciardo admitiu anos depois que essa corrida e a reação dos torcedores o deixou magoado. Terminou o ano apenas com um 3º lugar na Alemanha e uma vitória na África do Sul, após Nelson Piquet, que precisava apenas do 4º lugar para ser campeão e já tinha visto Prost abandonar, reduzir o ritmo e ceder a liderança a ele. Apesar do triunfo, não seguiu na Brabham e acabou encontrando vaga na Alfa Romeo, que vinha de 2 anos medianos. Mas o motor extremamente gastador em 84 fez com que Patrese conquistasse apenas um 3º lugar em Monza, numa corrida em que apenas 6 pilotos receberam a bandeirada. Em 85, o chassi era tão ruim que tanto ele quanto seu companheiro, Ed Cheever, zeraram em pontos, mesmo voltando ao chassi de 84 no meio daquela que foi a última temporada como equipe. Em 86, ele estava de volta à Brabham, mas o revolucionário BT-55 de Gordon Murray só teve problemas. O motor BMW teve que ser redesenhado e a lubrificação interna não chegava ao seu ápice. Míseros 2 pontos com 6º lugares em Imola e Detroit. O ano seguinte viu o time ficar sem Murray, que foi para a McLaren. O carro era mais convencional, o motor não era mais o mesmo de antes e Bernie Eccleston só estava preocupado em comandar a associação das equipes. Só um 3º lugar no México que caiu dos céus. O time enfrentaria problemas para 88, nem disputou aquela temporada. Mas Ricciardo estava em outra casa, a Williams. Com a saída da Honda do time de Frank Williams e Patrick Head, o motor Jude só permitiu a Patrese um 5º lugar na Espanha e um 4º na Austrália. Mas em 89 viriam os motores Renault, e aí sim Patrese pôde mostrar mais da sua capacidade. 2º no México, Estados Unidos e Canadá, 3º na França, 2º no Japão e 3º no Aguaceiro da Austrália, e uma 3ª posição na tabela atrás apenas dos quase imbatíveis carros da McLaren. Ainda em 89, quando largou em Jacarepaguá, Patrese se tornou o recordista de largadas na Fórmula 1 com 177 provas, superando àquela altura o número de Jacques Laffite. Se o ano ajudou a restabelecer sua carreira, a temporada seguinte foi ainda melhor. Apesar de um carro que detonava com os pneus e de apenas um pódio, mas foi um pódio especial. Depois de 7 anos de jejum, Patrese voltou a vencer, e na mesma Imola, que aplaudiu seu abandono em 83 e dessa vez vibrou fervorosamente. O italiano estava em 2º graças aos abandonos de Ayrton Senna, Nigel Mansell e de seu companheiro Thierry Boutsen, e a problemas que deixaram Alain Prost para trás. Aí ele foi chegando em Gerhard Berger, que tinha problemas de motor, passou como quis e rumou para sua 3ª vitória na categoria. Veio o ano de 91 e a Williams tinha um senhor carro, deixando claro o quão a era eletrônica seria benéfica para o time. Mas o começo da temporada foi repleto de problemas para ele e para Mansell, que voltava ao time. Mas logo na segunda prova, foi ao pódio Interlagos. Quando finalmente a Williams resolveu os problemas de confiabilidade,
Patrese fez 3 poles consecutivas e os pódios foram aparecendo, incluindo uma vitória no México. Mesmo que ao longo do ano ele tenha ficado para trás em comparação ao seu companheiro de equipe, Patrese colecionou outra vitória em Portugal e fechou o ano com mais um terceiro lugar na tabela de pilotos. A eletrônica foi ainda mais incorporada no carro de 92, que rendeu a Patrese o vice-campeonato. Só que ele não teve chance alguma contra Mansell e tinha explicação. A suspensão ativa fazia o carro sair de traseira no meio das curvas de alta velocidade e isso não caiu bem para o italiano, que tinha uma pilotagem mais limpa. O piloto venceu apenas no Japão, mesmo tendo feito boas provas em Interlagos, Manicur, Hungaroring e Adelaide. Mas seu ano ficou marcado mesmo pelo assustador acidente em Estoril, quando tocou na traseira de Berger e decolou, caindo bem próximo ao muro da reta principal. Ao final do ano, 56 pontos contra 108 de Mansell. Aos 38 anos, Patrese não ficou no time para 93 e acabou indo para Benetton, mas acabou sendo engolido por Michael Schumacher e conseguiu apenas 2 pódios, na Grã-Bretanha e na Hungria. Seu contrato não foi renovado e aí Patrese decidiu que era hora de se aposentar ao invés de ficar se arrastando em times pequenos. Foram 257 corridas com 6 vitórias, 37 pódios, 8 poles e 13 voltas mais rápidas. Chegou a fazer testes para o DTM em julho de 94, mas não passou disso. Antes, já tinha recusado um convite para voltar às pistas pela mesma Williams, para substituir Senna após a fatalidade em Imola. Em 96, como agradecimento por seus anos de serviço, a Williams convidou Patrese para testar o FW18 em Silverstone, e aí sim ele aceitou. E chegou a marcar extraoficialmente um tempo que o faria largar em segundo na etapa britânica daquele ano. Depois da Fórmula 1, além das 24 horas de Le Mans em 97, já citada, competiu em 95 pela Super Tourenwagen Cup, que hoje virou a DAC Pro Car Series. Em 2005 e 2006 fez parte do projeto da GP Masters e só em 2008 viu seu recorde de corridas disputadas na categoria máxima dos monopostos superado. Foi na Turquia por Rubens Barrichello, e o brasileiro até hoje detém um primeiro lugar nessa estatística com 322 largadas, a despeito das temporadas mais recentes terem bem mais corridas do que na época de Patrese e dos pilotos chegarem muito cedo à categoria. Ainda assim, o italiano é o 7º na lista. Em 2008, Ricciardo foi agraciado com um teste com a Honda, pilotando o modelo de 2007 em Jerez de la Frontera. Nesse mesmo dia, protagonizou uma pegadinha com sua esposa, Francesca, quando a levou para uma voltinha pela pista espanhola. Ela achou que seria em ritmo de passeio, mas Ricciardo acelerou de verdade, com a cara mais tranquila do mundo, enquanto Francesca se desesperava e xingava tudo e todos, até descobrir, sã e salva, que estava sendo filmada em um divertido registro. Patrese também começou a praticar hipismo, seguindo os passos de suas filhas, que competiram no esporte internacionalmente. Ele ganhou um título amador nacional italiano antes de se aposentar do hipismo em 2014. Patrese também é um grande colecionador de modelos ferroviários de miniatura, em particular aqueles fabricados pela Märklin, famosa empresa alemã do ramo. Em 2018, ele retornou às pistas para a disputa das 24 horas de Spa com a Honda, ao lado de Loïc Depailler, Esteban Guerrieri e Bertrand Baguetti, terminando na 32ª posição no geral, 7º na classe Pro AM. Atualmente, Ricciardo acompanha de forma bem ativa a carreira de seu filho, Lorenzo, que foi campeão da classe Silver na temporada 2023 do GT World Challenge. Eu vejo muita gente dizer, mas o Patrese nunca foi campeão. É mania de pessoas, principalmente brasileiros, que acham que só piloto campeão é que é bom. Não é por aí, né, pessoal? O grid tem 20 pilotos, um só vai ser campeão. Então, naturalmente, o número de pilotos que não conquistam títulos é bem maior. Agora, é muito injusto acreditar ao Patrese somente essa alcunha. Foi um grande piloto, muito bom piloto, bem nível dos anos 90, 80 e 90, onde a gente tinha muitos pilotos bons que não chegaram ao estrelato porque existiam muitos excepcionais também, mas ele marcou seu nome. Ninguém ganha corrida na Fórmula 1 à toa e
fez grandes trabalhos, tanto na Brabham quanto na Williams e até mesmo na Benetton. Aquela Benetton de 93 do Schumacher vencendo provas, tudo bem, ele só venceu uma, mas subiu muito ao pódio. O Patrese botou o dedo dele naquela Benetton e fez muito bem. Ficar pingando em time pequeno à toa só para dizer que está na Fórmula 1. Já tinha posto o seu nome, não devia mais nada a ninguém, fez muito bem. E mais do que merecido que ele esteja aqui no nosso quadro. Semana que vem é a vez do TBT, a vez da lembrança de quinta, então o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, pessoal, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Sexta-feira até aquecimento, a gente espera vocês a partir das 9 da noite. Um grande abraço a todos. Tchau!